E queria perguntar, agora falando um pouco mais sobre carreira, gestão e tudo mais, como citei na introdução aqui do programa, você é a primeira mulher, né, a liderar a Roche. Como que é isso, assim, se foram muitas barreiras e, assim, se você teve muitos desafios, se você sente que foi mais difícil chegar no seu cargo por ser mulher, ou se você enfrentou muitos obstáculos, nessas 2 décadas de companhia por ser mulher e por ser mulher dentro da indústria farmacêutica? Olha, para ser bem sincera, eu acho que eu enfrentei situações diferentes do que os meus pares homens, né. Eu acho que também pelos tempos, né, faz 25 anos que eu tô na Rocha. E eu vou te dar alguns exemplos, né. Então, primeiro, quando eu entrei na Rocha, os meus filhos eu tenho um casal de gêmeos mais velhos e tenho um filho Uhum. mais novo de 20. Meus filhos tinham 1 ano e 3 meses. Eu entrei na Rocha como vendedora e os meus pares eram todos homens, meu chefe era homem, e a minha filha, ela teve uma broncopneumonia, bem pequenininha. E eu me internei no Santa Catarina com ela e com meu filho mais novo, e não contei pra ninguém que ela estava doente, continuei trabalhando pelo telefone, porque eu tinha pavor de que as pessoas pensassem que pelo fato de eu ter que cuidar dos meus filhos, porque eu sou mãe solteira, eu não teria condições de trabalhar no mesmo ritmo que os meus pares homens. Então assim, eram pressões que as pressões elas nunca foram, verbalizadas. São invisíveis, né? São invisíveis, mas a gente sente, a gente percebe, a gente tá todo o tempo, talvez pelo ambiente externo, talvez pelos próprios mandatos que a gente chega nesse Uhum. lugar, né. Então, assim, durante a minha carreira foram diferentes dilemas, né. Eu falo que eu nunca tive dúvida que eu queria fazer a carreira que eu fiz, mas eu sempre tive dilemas. Em 2014 eu me mudei pra Suíça e o meu filho mais novo tinha 9 anos, e eu me mudei e ele ficou. E eu fiquei 9 anos morando fora do Brasil e ele ficou morando no Brasil. Então, é outro dilema, né, faço isso, não faço. Tive momentos de muita dúvida de: "Ai, coitado, será que está acontecendo alguma coisa com ele?". Tive muitas cobranças: "Ai, como que você pode deixar seu filho para trás?". Meu filho não ficou para trás, meu filho ficou com o pai dele, super bem cuidado. E então, existiram barreiras, sim. Eu acho que a última, eu fui a primeira mulher a assumir o cargo de GM da Farma da Argentina. Sou a primeira mulher aqui no Brasil, né, não só a primeira mulher, como sou a primeira latino-americano, homem, mulher, etcétera. E eu falo que quando você assume a posição, todo mundo fala: "Ai, que legal, parabéns, te". Mas no momento seguinte, na primeira situação difícil, na primeira bola dividida, as pessoas estão esperando que você tenha uma atitude de quem veio antes de você, de um arquétipo completamente masculino que não é o meu. E eu acho que o maior desafio é isso, é eu encontrar e criar e deixar para esta posição um modelo diferente. Eu não sou os homens que vieram antes de mim, eu tenho uma outra forma de gestão, e eu acho que a riqueza está em existirem outros modelos, né. Eu sempre dou esse exemplo, que quando eu era pequena, eu jamais podia sonhar em ser jogadora de futebol, porque o único í ídolo que existia era o Pelé. Então os meus amigos meninos podiam falar: "Eu quero ser o Pelé". Aí eu não podia falar: "Eu quero ser o Pelé", naquela época. E hoje a gente pode olhar e falar: "Eu quero ser a Marta". Existe um modelo. Eu acho que o trabalho que nós temos como lideranças femininas hoje é criar outros modelos. E hoje, da porta pra dentro lá, vocês incentivam a liderança feminina? Vocês têm Sim, políticas de diversidade? Como é que é isso? sim. Existem as políticas de diversidade, existem grupos, mas também existe isso, né, o fato de ter uma pessoa lá, no meu caso eu, mulher à frente da organização, também traz para a organização este modelo. E eu faço isso com assim, como missão mesmo, que todas vejam que existem os modelos e que nós podemos, qualquer coisa que a gente esteja disposto, tanto e quanto a gente trabalhe para chegar nesse lugar. Sim, mas existem políticas, além das políticas, existe o exercício de cada mulher numa posição de liderança. Não basta para mim ter 60% de mulheres. Eu quero mulheres engajadas e que sirvam como modelo e que criem outros arquétipos. E o que eu ia perguntar, além das políticas que a gente tem, eventualmente algumas empresas, alguns líderes que a gente trouxe aqui falaram ah, sobre diversidade e tudo mais. Que tipo de política você acha que falta aqui no Brasil? Ou que tipo de contexto a gente deveria ter para ter mais liderança feminina, para ter mais diversidade, tanto em empresas quanto em outras instituições? Eu acho que podemos falar de várias coisas. Eu tenho uma questão específica, que também é uma coisa que a gente trabalhou na Argentina, que eu sei que algumas empresas já estão fazendo. Eu acho que uma revisão que a gente precisa urgentemente é da licença maternidade. Acho que a licença maternidade é uma conquista que foi excelente, incrível para as mulheres no seu momento, mas que hoje ela está old fashion total, ela está ultrapassada. Porque ela traz e ela mantém um selo
de que o cuidado está com a mulher. E, na verdade, a partir do momento em que um casal decide ou tem um filho, qualquer que seja a formação da família, qualquer que seja a pessoa que decide ter um filho, ela tem a obrigação, o dever e o direito de cuidar dessa criança. Então, eu acho que a gente deveria, como país, deixar de ter uma licença maternidade e ter o que a gente chama de uma licença parental. E outros países já é assim, se não me engano, na Escandinávia tem Sim, uns países alguns que são assim, países né. têm a possibilidade de que os pais ou as mães, que todo mundo tenha licença, acho que sim. Mas para mim a discussão é bem profunda neste sentido. Qualquer pessoa que tenha ou que decida ter um filho, ela tem o direito a passar 5, 4, 3, 6 meses a se ambientar, a ter esse tempo com a criança. Perfeito. E tem em termos de proposta, tem algo que você acha que seja mais correto, algo que você acha: "Putz, deveria ser assim", tem algo nesse tema que você acha que deveria ser o ideal? Sim, é isso que eu assim, não sou a formadora de políticas públicas, Sim, sim, mas perfeito. para mim, se eu tivesse que apostar em alguma coisa, eu não teria uma licença maternidade, eu Licença pensaria parental. numa licença parental, onde a pessoa, independente do sexo, que tenha um filho, ela tenha o direito de ficar 5 meses em casa. E se é um casal, um homem e uma mulher, os 2 têm o direito, porque o tempo compartilhado de um não isenta a necessidade do tempo compartilhado de outro. E com isso também a gente elimina outras barreiras sociais. Hoje a mulher continua sendo continua sendo mais cara para o sistema, pelo fato dela, em teoria, sair por 5 meses e um homem não. Então a gente elimina outros vieses. Uhum. Para mim É, isso seria tem um isso. impacto relevante, né, Sim, também sim, na absolutamente tem. prática. Na prática, sim. Ninguém Sim. fala sobre É, eu isso. ia falar, é um tema muito invisível, né, então se Sei. uma mulher não for contratada por isso, nunca nenhum RH não vai dizer: Não, "Poxa, a gente não contratou não, você". não, não. Mas ainda, Sim. infelizmente ainda rola muito. E eu queria perguntar, assim, que tipo de conselho você daria para uma mulher que quer trilhar uma carreira parecida com a sua, assim? "Poxa, eu quero ser executivo um dia, quero fazer alguma coisa nesse sentido", e você falou, né, hoje a gente tem um mundo que é muito mais diverso, mas ainda algumas indústrias, alguns cenários são ainda muito predominantemente masculinos Uhum. e tem muita dificuldade. Que tipo de conselhos você daria para? Sim. Acho que a primeira coisa que eu diria é: não se iluda, assim, que assim, seja realista, né. Existem ainda muitos vieses inconscientes, muito assim, a gente não tá existem muito bias inconsciente, a gente vai enfrentar situações que é difícil, primeiro ponto. Então, para não estar iludida, não tenha dúvida daquilo que você quer, mas saiba que você vai enfrentar os dilemas pelo caminho, você vai ter que fazer escolhas, ponto. O terceiro ponto que eu diria é: não aceite nenhum tipo de crença limitante. Os tetos, somos nós que colocamos pra gente. Eu acho que toda mulher, ela pode e deve estar em qualquer lugar que ela acreditar que ela pode estar ou que ela deseje estar, que ela deseja estar. O ponto é aquilo que você tem que trabalhar para chegar lá.